Pronto, página 156, vamos continuar. E aqui eu diria que penso chegaremos ao final deste texto de Latourelle sobre Agostinho. Depois vamos às conclusões num próximo vídeo. Página 156. Verbo de Deus, tendo falado primeiro pelos profetas, falou por si mesmo, depois pelos seus apóstolos, na medida em que o julgou necessário. De Civitate Dei, livro 11, parágrafo 3º. Os apóstolos são testemunhas do Cristo, pois viram o Senhor presente na carne, recolheram as palavras de seus lábios e anunciaram-nos o que tinham visto e ouvido. Tratado sobre a Epístola de João, livro 1, parágrafos 3 e 4. Receberam do próprio Cristo a missão de pregar ao gênero humano suas ações e suas palavras. Esse aqui é a constituição do Evangelho, capítulo 1, livro 1, capítulo 16. E o tratado sobre a Epístola de João, capítulo 4, parágrafo 2º. A palavra dos apóstolos é, pois, a palavra de Deus que se deve crer. Vejam o que Agostinho estica para o Ocidente daquilo que Tertuliano e Cipriano já defendiam: a tradição. A tradição. A palavra dos apóstolos é, pois, a palavra de Deus que se deve crer. Tratado sobre o Evangelho de João, capítulo 109, parágrafo 1º. Fielmente escrita depois. Deve-se receber o relato dos evangelhos como se a mão do próprio Salvador o tivesse escrito. Da constituição dos evangelhos, dos conselhos evangélicos, livro 1, parágrafo 35 e o parágrafo 54. Encontramos assim a doutrina que devemos crer na palavra apostólica chegada até nós, por onde quer que se estenda o império da Igreja. Desta maneira, a tradição dos apóstolos chega a nós onde quer que a Igreja chegue também. Tratado sobre o Evangelho de João, capítulo 109, parágrafo 1º, A Fé e o Símbolo, livro 1, parágrafo 1. E na escritura que a contém, Agostinho tem uma obra chamada Inquiridion. Inquiridion quer dizer o elenco, não é? O elenco das proposições, inclusive contra os maniqueus. É uma obra apologética, esta aqui, primeiro livro, capítulo 4. Os apóstolos, a Igreja, a Escritura, são os elos que nos unem ao Cristo. Apóstolos, a Igreja, a Sagrada Escritura, nos unem ao Cristo e que garantem a autenticidade da fé católica. Aos que procuram a verdade, Agostinho aconselha seguir a regra católica que do Cristo em pessoa veio até nós pelos apóstolos e passará aos nossos descendentes. Tradição. A utilidade do crer, é a obra, capítulo 8, parágrafo 20º. É a fé, a resposta à pregação do Evangelho pela Igreja. Ouvimos o Evangelho e demos a nossa adesão. Pelo Evangelho de Jesus Cristo, chegamos à fé. Tratado sobre o Evangelho de João, capítulo 16, parágrafo 3º. A fé, fecundada pela caridade e por seu dinamismo próprio, expande-se em conhecimento sempre mais penetrante dos mistérios. A fé, então, é a chave que vai abrindo as portas de Deus, as portas do reino dos céus, do reino dos mistérios de Deus. Então, fecundada pela caridade, por avanço que faça na caridade, a pessoa, o crente, avança
na compreensão dos mistérios da pessoa de Deus. A recompensa imediata da fé é a inteligência. É daqui que brota credo ut intelligam. Intelligam. Portanto, creio para entender e entendo para crer sempre mais, não é? É bem antigo este tema, que é o lema da nossa faculdade católica. Creio para entender. Credo ut intelligam. A recompensa imediata da fé é a inteligência, mas a fé não é visão. Por ela, esforça-se a alma por chegar até a visão, em que os corações santos e perfeitos conhecem a bondade inefável, cuja plena intuição constitui a suprema felicidade. A bondade inefável, a inefabilidade quer dizer a característica daquilo que não é completamente exaurível, é o inexaurível, é o completamente inalcançável, não é? Não totalmente dominável. A inefabilidade de Deus. A bula com que o Papa Pio XII, o Papa Pio IX proclamou a Imaculada Conceição tinha exatamente este adjetivo: inefabilis Deus. Inefabilis Deus, o Deus inefável. E Pio XII, em 1950, publicou a bula sobre a assunção de Nossa Senhora ao céu com um outro adjetivo esplêndido: munificentissimus Deus, o Deus que tudo provê, que tudo mune, não é? Munificentissimus Deus, a bondade inefável, cuja plena intuição constitui a suprema felicidade. Os corações santos e perfeitos conhecem esta bondade pela intuição. O começo é a fé, o termo a visão. Eis, em resumo, toda a nossa doutrina. Inquiridion, capítulo 1, parágrafo 5º. Vivemos na economia do testemunho e da fé, esperando a visão, quando os profetas, os apóstolos, o Evangelho se calarão. Já não precisaremos de sua luz, quando esses homens de Deus que nola dispensavam participarem conosco da visão da luz verdadeira e esplêndida do próprio Verbo. Tratado sobre o Evangelho de João, capítulo 35, parágrafo 9. O que quer dizer aqui Agostinho? Quando tomarmos posse de Deus, na visão beatífica, no céu, não é? Na nossa glorificação futura, então se calarão os profetas, os apóstolos, o Evangelho. Não precisaremos mais do que ficou, porque agora chegamos à tomada de posse plena do que a nossa esperança postulava, reclamava e nos endereçava. Como os outros padres, também Agostinho, aqui já vem as conclusões sobre Agostinho de Latorrelli. Como os outros padres, também Agostinho não tratou ex professo do conceito de revelação, exatamente em propósito, né? Do conceito de revelação, que, porém, está onipresente em sua obra, está espargido. O conceito de revelação está espalhado em tantas obras aqui citadas também. Em termos joaninos, Agostinho afirma que a visão de Deus agora não é impossível. Não é impossível, é possível sim, embora não totalmente. O mediador de toda a revelação é Jesus Cristo, Verbo de Deus, Filho de Deus, que por suas palavras e ações veio manifestar-nos o Evangelho da salvação. Sua mensagem, porém, não atinge seu efeito se o homem, atraído pelo Pai, não abre seu coração à palavra externamente ouvida. A palavra de Deus não entra, não cai, não entra.
naquele que se fecha. Aqui é interessante, sempre do Evangelho de João, o episódio do templo, da mulher surpreendida em adultério, levada diante de Jesus, e lá Jesus, diz São João, começou a escrever no chão, com o dedo no chão. Que significa uma pessoa pegar, tomar notas de coisas no chão? Bom, de tudo quer escrever. Mas, se o templo era todo forrado, vestido de pedras, como é que consegue escrever na pedra? E pedras polidas. Na pedra polida. O que João sarcasticamente quer dizer com aquela imagem é que, se no Antigo Testamento, no Sinai, o Pai foi capaz de escrever nas pedras mortas, nas pedras naturais, a sua palavra, nas tábuas da lei que deu, e serviu para trazer até aqui todo o seu povo, esta parcela do povo de Deus que está na sua frente, que deveria ser os mais fiéis às pedras da lei, às tábuas da lei, da palavra de Deus escrita nelas, o coração deles está como estas pedras do chão do templo. Ali, o dedo de Deus, que é Jesus Cristo, por quem ele expulsa os demônios, o dedo de Deus, que é Jesus Cristo, não conseguirá grafar nada, não conseguirá escrever a lei do amor. A quem fecha o coração, a quem tem o coração de pedra, muito interessante aquilo, porque estamos diante de uma imagem categórica da ironia joaneia, mas que fala exatamente da comparação silenciosa que João faz do coração dos homens relapsos, hipócritas, que estão diante de Jesus e diante da mulher que está em meio a ele e a eles. Não é? É isso. Então, a palavra exterior do Cristo, a iluminação e a inspiração do Espírito formam a única palavra de Deus. Tendo em conta seu papel na revelação, o Cristo é chamado profeta, Senhor dos profetas e principalmente mestre. Ensina a verdade e ao mesmo tempo é a verdade. Deus que revela e Deus revelado, meta e caminho. Sua doutrina refere-se a ele mesmo, que é, em pessoa, a doutrina do Pai, mistério revelado. O que revela é a sua própria pessoa e por si mesmo revela o amor do Pai. Os profetas e apóstolos participam de sua luz, luz que anunciam e da qual prestam testemunho, pois que a viram e ouviram. Atingimos a palavra de Cristo, objeto de nossa fé, pela palavra apostólica consignada na Escritura e proclamada pela Igreja. Agora caminhamos na fé que suspira pela visão, quando a luz do Verbo absorverá as pálidas luzes da fé atual. Pronto, aqui Latourelle magistralmente comentou Agostinho com classe, no tocante à revelação. Próximo vídeo nós veremos as conclusões, e aí já as conclusões relativas aos padres todos, não é? Será o último vídeo deste capítulo que nós dedicamos, que nós quisemos aprofundar sobre revelação na coleta de Latourelle sobre a tradição patrística. Depois dessas conclusões que virá no próximo vídeo, nós entraremos na noção de revelação da tradição teológica, mas já será
para uma próxima aula. Por agora, antecipo a todos a observação. Nós estamos muito próximo agora na semana seguinte da entrega do trabalho de revelação do segundo NPC para a segunda nota. Lembro a todos que esse trabalho tem as mesmas características do outro, portanto será um vídeo de 7 minutos, de até 7 minutos, pode ser menos. Você deve escolher um padre da igreja e falar sobre a revelação naquele padre, conforme o explica Latourelle. Se passar dos 7 minutos, você perde um ponto. Se você olhar num papel, perde 2. Esse pior ainda, se passar do tempo e olhar num papel, perde 3. Então, fique dentro destas orientações, linguagem pertinente, comece, desenvolva, conclua e pronto. Quero saber o que ficou então para vocês desta experiência e conhecimento da revelação nos Santos Padres. Este é o escopo da segunda nota, o segundo NPC de revelação no nosso curso. Um abraço e até logo.